Hoje, você vai conhecer a história de uma mulher que encontrou um celular escondido dentro da própria casa e achou que aquilo era apenas um objeto esquecido, sem importância. Mas o que ela descobriu dentro daquele aparelho foi muito além de uma simples surpresa. Foi algo que mudou completamente a forma como ela enxergava o próprio marido, o próprio casamento e até a própria realidade. Porque às vezes a gente vive anos ao lado de alguém sem perceber que existe uma vida inteira escondida bem diante dos nossos olhos. Então, se prepara e presta atenção em cada detalhe, porque essa história começa de forma simples, mas não termina do jeito que você imagina. Eu nunca fui de desconfiar fácil. Sempre acreditei que confiança era a base de qualquer relacionamento. Para mim, se não existisse confiança, não existia motivo para continuar. E talvez tenha sido exatamente por isso que eu demorei tanto para perceber que alguma coisa estava errada. Meu marido e eu tínhamos uma vida tranquila. Não era perfeita, como aquelas que a gente vê em filme, mas era estável. E para mim, estabilidade sempre foi mais importante do que intensidade. A gente tinha nossa rotina, nossos horários, nossos pequenos hábitos que se repetiam todos os dias. Morávamos naquela casa há quase 6 anos. Cada canto ali carregava um pedaço da nossa história. A sala onde a gente passava as noites assistindo qualquer coisa na televisão. A cozinha onde a gente conversava enquanto eu preparava o jantar. O quarto onde tudo parecia silencioso, mas confortável. Ele sempre foi um homem mais fechado, nunca foi de falar muito sobre sentimentos, mas também nunca foi frio. Era só o jeito dele. E eu aprendi a aceitar isso com o tempo. Nunca me incomodei de verdade. Só que, nas últimas semanas, algo começou a mudar. Não foi de repente, não foi algo óbvio, foi sutil. Pequenos detalhes que, se eu estivesse distraída, talvez nem tivesse percebido. Ele começou a passar mais tempo no celular, mais do que o normal. Às vezes, eu falava com ele, e ele demorava para responder, como se estivesse em outro lugar, mesmo estando ali do meu lado. E o pior era o olhar dele, porque não era mais o mesmo. No começo, eu tentei ignorar aquilo. A gente sempre tenta, né? Sempre acha que é só impressão, cansaço, estresse do dia a dia. Eu dizia para mim mesma que estava exagerando, que ele só estava mais ocupado, que era uma fase. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais os detalhes começaram a aparecer. Ele passou a sair mais vezes durante a noite, sempre com alguma justificativa simples. Trabalho, reunião, um amigo precisando de ajuda. E eu nunca fui de questionar. Sempre respeitei o espaço dele. Sempre acreditei que cada um precisava do seu tempo. Só que o comportamento dele não batia com as explicações. Ele chegava em casa mais tarde, mas não parecia cansado de verdade. Às vezes, ia direto para o banho, sem falar muito, como se estivesse tentando evitar qualquer tipo de conversa. Outras vezes, sentava no sofá e ficava olhando para o celular, completamente distante. E tinha uma coisa que começou a me incomodar mais do que tudo. Ele não me olhava mais como antes. Não era só falta de atenção. Era como se ele estivesse sempre com a cabeça em outro lugar.
como se estivesse vivendo algo que eu não fazia parte. Teve uma noite que ficou marcada na minha memória. Eu estava na sala, esperando ele. Já era tarde. A casa estava em silêncio. Quando ele finalmente entrou, tomou um susto ao me ver acordada. E aquilo não era normal, porque quem não tem nada a esconder não se assusta assim. Depois daquela noite, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi uma decisão consciente. Eu não acordei pensando, vou investigar. Mas a sensação não me deixou mais em paz. Era como se uma parte de mim já soubesse que tinha algo errado e só estivesse esperando a prova. No dia seguinte, resolvi fazer uma limpeza na casa, não porque estava suja, mas porque eu precisava ocupar a mente. Precisava parar de pensar naquilo. Comecei pelo quarto, como sempre fazia. Troquei os lençóis, organizei o guarda-roupa, arrumei algumas roupas que estavam fora do lugar. Depois, fui para a sala. Passei um pano nos móveis, organizei as almofadas, até que decidi ir para o escritório dele. Era um cômodo que quase não era usado. Ficava mais fechado, acumulando papéis, documentos antigos, algumas caixas. Eu não entrava muito ali, não por proibição, mas porque simplesmente não havia motivo. Naquele dia, tinha. Comecei a limpar devagar, tirando poeira, organizando algumas coisas, abrindo gavetas, tudo normal. Até que uma coisa me chamou a atenção. Uma gaveta que estava trancada. Eu fiquei parada olhando para aquela gaveta por alguns segundos. Pode parecer algo pequeno, mas aquilo não fazia sentido. Ele nunca trancava nada dentro de casa. Nunca houve esse tipo de necessidade entre a gente. A gente sempre teve liberdade, sempre teve acesso às coisas um do outro. Então, por que aquela gaveta estava trancada? Naquele momento, eu ainda tentei me convencer de que não era nada, que talvez fosse só um documento importante, algo que ele queria proteger. Mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. Aquela sensação voltou, mais forte, mais pesada. Eu tentei continuar limpando, fingindo que não tinha visto nada. Mas minha cabeça não conseguia sair dali. Era como se tudo dentro de mim estivesse sendo puxado para aquela gaveta. Depois de alguns minutos, eu simplesmente parei. Fiquei em silêncio, olhando, pensando, e foi aí que lembrei de uma coisa. A gente tinha uma chave reserva, guardada numa caixa antiga na área de serviço. Naquele momento, eu ainda podia ir embora dali, podia fingir que não vi nada. Mas eu não fui. Fui até a área de serviço com o coração acelerado. Cada passo parecia mais pesado do que o normal. Abri a caixa onde guardávamos algumas coisas antigas e lá estava a chave. Fiquei alguns segundos olhando para ela, pensando se deveria mesmo fazer aquilo, porque, no fundo, eu sabia. Sabia que, depois que eu abrisse aquela gaveta, não teria volta. Algumas verdades a gente não consegue esquecer depois que descobre. Mas, ao mesmo tempo, viver sem saber também já estava me consumindo. Então, eu peguei a chave, voltei até o escritório e parei em frente à gaveta novamente. Minhas mãos estavam levemente trêmulas. Não era medo, era algo pior. Era a sensação de que minha vida estava prestes a mudar. Coloquei a chave na fechadura e girei,
O clique foi seco, alto, quase ecoou no silêncio do quarto. Eu respirei fundo e abri. Quando a gaveta abriu, eu demorei alguns segundos para entender o que estava vendo. Acho que, no fundo, eu esperava encontrar qualquer coisa, menos aquilo. Não havia documentos secretos, nem dinheiro escondido, nem nada que justificasse tanto cuidado. Só um celular, um aparelho simples, preto, sem capa, sem nenhuma marca que chamasse atenção. Parecia completamente comum, e talvez fosse exatamente isso que tornava tudo ainda mais estranho, porque aquele celular não era dele. Eu tinha certeza disso. Eu conhecia o celular dele, via ele usando todos os dias. E aquele eu nunca tinha visto antes. Fiquei parada olhando por alguns segundos, tentando encontrar alguma explicação lógica. Um aparelho antigo, talvez? Algo esquecido? Mas então veio a pergunta que mudou tudo. Por que um celular antigo estaria guardado, trancado? Eu estendi a mão devagar e peguei o aparelho. Ele estava frio, leve, mas, ao mesmo tempo, parecia carregar um peso que eu não conseguia explicar. Naquele momento, eu ainda podia ter colocado ele de volta, mas eu não coloquei. Segurei o celular nas mãos por alguns segundos antes de tentar ligar. Meu coração já estava acelerado, mas eu ainda tentava me manter racional. Tentava me convencer de que aquilo tinha uma explicação simples. Apertei o botão lateral. A tela acendeu quase imediatamente. E foi aí que tudo começou a ficar pior. Porque o celular não estava desligado. Não estava esquecido. Ele estava ativo. E mais do que isso, não tinha senha. A tela abriu direto, sem bloqueio, sem nada. Como se estivesse esperando alguém acessar. Meu coração disparou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti um aperto no peito, uma tensão que subiu pelo corpo inteiro. A tela inicial era simples, poucos aplicativos. Nada de redes sociais visíveis, nada que chamasse atenção. Mas tinha um ícone, um aplicativo de mensagens. E, sem pensar muito, eu toquei. A conversa abriu direto. E naquele momento, eu congelei. Porque não era uma conversa qualquer. Era íntima, próxima, pesada. As mensagens eram recentes, muito recentes, de poucas horas atrás. E o jeito como estavam escritas não deixava dúvida. Aquilo não era amizade, não era algo inocente, era envolvimento. Era algo que eu conhecia bem, porque um dia já tinha sido direcionado a mim. Palavras carinhosas, frases com duplo sentido, conversas que iam muito além do que qualquer relacionamento comum permitiria. Eu senti um frio subir pela minha coluna. Minhas mãos começaram a suar. Meu estômago embrulhou. Mas mesmo assim, eu continuei lendo, porque, naquele momento, parar já não era uma opção. Cada mensagem parecia pior que a anterior. Quanto mais eu lia, mais tudo dentro de mim ia se quebrando. Eles falavam sobre encontros, sobre momentos juntos, sobre coisas que tinham feito, coisas que eu não fazia ideia. E o pior de tudo era a naturalidade. Não havia culpa nas mensagens, não havia medo. Era como se aquilo fosse normal.
como se aquela relação já existisse há muito tempo. E foi exatamente isso que eu fui tentar confirmar. Comecei a subir a conversa, voltar nas mensagens antigas, procurar o começo de tudo. E quando encontrei, eu senti como se o chão tivesse desaparecido. As primeiras mensagens eram de quase um ano atrás. Um ano, enquanto eu vivia minha vida normalmente, acreditando que estava tudo bem, ele já vivia outra realidade. Minha respiração ficou pesada. Eu tive que sentar ali mesmo, no chão, com o celular na mão. Um ano. Aquilo não era um erro. Não era um momento de fraqueza. Era uma vida paralela. E, mesmo assim, ainda tinha mais. Porque no meio das conversas havia fotos. Eu hesitei por alguns segundos antes de abrir. Mas abri. E naquele momento, algo dentro de mim simplesmente parou. Eram fotos deles juntos. Não eram fotos escondidas, mal tiradas. Eram fotos normais, naturais, como se fossem um casal. E o pior não era só isso. Eu reconheci os lugares, restaurantes que a gente já tinha ido. Lugares que faziam parte da nossa história. Eu fiquei olhando aquelas fotos por muito tempo. Tempo demais. Era como se meu cérebro não conseguisse processar o que estava vendo. Não era só a traição, era o nível de naturalidade daquilo tudo. Eles estavam sorrindo, relaxados, próximos, como se aquilo fosse normal, como se aquela fosse a vida real deles. E eu fosse apenas uma parte esquecida de outra história. Eu passei o dedo pelas imagens, ampliando cada detalhe. O jeito que ele olhava para ela não era diferente do jeito que um dia ele olhou para mim. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Porque não era só sobre estar com outra pessoa. Era sobre ter substituído tudo o que a gente viveu. Mas o pior ainda estava por vir. Porque, no meio das fotos, havia algo que eu não esperava. Um detalhe pequeno, mas que mudou completamente tudo. Em uma das fotos, algo chamou minha atenção. No reflexo de um espelho ao fundo, havia mais alguém. Eu franzi a testa e aproximei a imagem. Meu coração começou a acelerar de novo, porque aquilo não fazia sentido. Havia uma terceira pessoa, alguém que não parecia fazer parte da cena, mas estava ali, observando. Eu continuei analisando outras fotos, e em mais de uma, aquela presença aparecia, sempre discreta, sempre no fundo, como se estivesse ali, acompanhando. Aquilo começou a me dar um tipo de medo diferente, porque até então era uma traição. Agora parecia algo maior, algo que eu ainda não estava entendendo. Minha cabeça começou a girar. Eu já não sabia mais o que pensar. Aquilo tudo tinha passado de uma simples descoberta dolorosa para algo estranho, desconfortável, quase inexplicável. Eu continuei mexendo no celular, procurando mais respostas. E foi aí que encontrei outro aplicativo, escondido, disfarçado. Ele não aparecia na tela principal. Estava oculto, como se não devesse ser encontrado. Meu coração acelerou ainda mais. Eu respirei fundo e abri. E naquele momento, tudo ficou ainda pior. O que eu encontrei ali não era apenas mais conversas. Eram vários contatos, várias pessoas. E todas as mensagens seguiam o mesmo padrão.
intimidade, proximidade, encontros, promessas. Aquilo não era um caso, não era um erro isolado. Era um padrão, era uma rotina, era uma vida inteira que eu nunca soube que existia. Eu senti um vazio tão grande que parecia que algo tinha sido arrancado de mim. Não era só raiva, não era só tristeza. Era uma sensação de que tudo tinha sido uma mentira. Eu não chorei naquele momento. E isso foi o mais estranho, porque o que eu estava sentindo não era só dor, era choque. Era como se minha mente estivesse tentando me proteger, desligando qualquer reação emocional. Eu fiquei ali, sentada, segurando aquele celular, olhando para a tela acesa, sem realmente ver nada, até que ouvi um som, a porta da frente. Meu coração disparou. Ele tinha chegado. Eu me levantei rápido, quase sem pensar. Guardei o celular de volta na gaveta, do jeito que estava. Tranquei. Coloquei a chave no lugar. Tentei respirar. Tentei parecer normal, mas por dentro nada estava normal. Quando ele entrou no quarto, me olhou como sempre fazia, com aquele ar tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, como se ele não estivesse escondendo uma vida inteira de mim. Ele sorriu e perguntou: "Tá tudo bem?" Eu olhei para ele e, naquele momento, eu percebi algo que nunca tinha percebido antes. Eu não reconhecia mais aquele homem. O rosto era o mesmo, a voz era a mesma, mas não era a mesma pessoa. Respondi que sim, mas minha voz saiu estranha, fraca, diferente. Ele percebeu. Ficou me olhando por alguns segundos, em silêncio, como se estivesse tentando entender, ou pior, como se estivesse tentando descobrir se eu já sabia. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, enquanto ele dormia ao meu lado. Ou, pelo menos, fingia dormir. Eu não conseguia parar de pensar nas mensagens, nas fotos, nas pessoas, naquela terceira presença que aparecia nas imagens. E, principalmente, em uma pergunta que não saía da minha cabeça: quem era de verdade o homem que estava deitado ali do meu lado? No dia seguinte, eu esperei ele sair e voltei direto para a gaveta. Peguei o celular novamente, mas dessa vez eu fui além. Fui nas configurações, nos arquivos, e encontrei algo que eu ainda não tinha visto. Um conjunto de vídeos, arquivos salvos. Eu hesitei, mas abri. E naquele momento, meu mundo desabou de vez, porque em um dos vídeos, quem estava sendo observado não era ele, era eu. Meu corpo inteiro gelou. Eu assisti mais alguns segundos, sem conseguir acreditar. Eram gravações dentro da minha própria casa, momentos meus, sozinha, sem saber que estava sendo observada. E foi aí que tudo fez sentido. Aquela terceira presença nas fotos, o celular escondido, as múltiplas conversas. Aquilo não era só traição, era controle. Era algo muito pior. Eu não conhecia aquele homem. Nunca conheci. E naquele momento, eu entendi uma coisa. Eu não estava vivendo um casamento. Eu estava vivendo dentro de uma mentira. Se você chegou até aqui, me conta uma coisa. Você já teve a sensação de que não conhecia alguém, mesmo convivendo com essa pessoa todos os dias? E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história